Hoje é uma aula para a gente falar a respeito do Elementor, uma introdução básica a respeito desse Page Builder novo que está cheio de ferramentas e funcionalidades interessantes para a gente montar site. Então, como eu falei para você da outra vez, a gente tem o Page Builder, né, o Visual Composer como Page Builder, a gente tem o Page Builder nativo do WordPress, que é o Page Builder que já, quando a gente instala o WordPress, ele já vem presente aqui. E a gente também tem o Elementor, que é um novo Page Builder, é um dos mais recentes Page Builders que foram lançados e que veio com uma promessa de facilitar ainda mais o procedimento de criação de páginas na internet, tá? Então, o procedimento para poder instalar o Elementor é muito simples. Você entra no site elementor.com, faz o download gratuito da versão free dele e instala através da área de plugins, adicionar novo plugin. Aqui no meu site eu já tenho ele instalado, então daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como ele funciona, como você faz para editar o teu site, tua página. E aqui no site deles, olha só que legal, já tem um overview de como ele funciona. Então, ele tem um sistema de arrasta-solta, você consegue ajustar muitas coisas no painel e já ver ao vivo o que está acontecendo, como ele está ficando. Olha só, uma solução tudo em um, mexe com visual design, performance rápida, feito para profissionais. Então ele tem diversas funcionalidades e ele também tem várias integrações. Olha só. Ele é amigável para desenvolvedores, extensível e amigável. E olha só, diversas ferramentas e funcionalidades para você deixar um site exatamente do jeito que você quer. E isso tudo já está disponível na versão gratuita dele. Então, temos a versão gratuita e temos a versão paga. Olha só. A versão paga, você paga $49 por ano para um site, 99 para 3 ou 199 por ano para 1000 sites. E aqui estão as funcionalidades. Então, basicamente, olha só o que ele libera. Ele libera widgets, que são, vamos dizer que são add-ons ou são plugins adicionais para o tema. Ele libera templates prontos. Ele libera o próprio construtor de temas. Ele libera o construtor de lojas, de loja virtual através do e-commerce. Ele traz o construtor de pop-ups, suporte e update. Então, isso daqui é muito legal, né? Se você está fazendo um projeto para um cliente ou se você quer deixar o teu projeto mais tunado ainda, faz muito sentido você contratar um plano desse daqui. E é barato, vamos combinar que $49 por ano é muito barato, né? E aí, olha só que legal, aqui eu já instalei, né? Aqui eu estou numa nova página, e aí eu vou clicar aqui na opção editar com Elementor. Olha só, ele está carregando, ele vai me levar para a página. Olha só, essa é a área de construção da minha página dentro do Elementor. Então você pode ver que, olha só, ele já me trouxe o menu, já me trouxe o rodapé e me trouxe o miolo da minha página em branco para eu poder começar a criar essa página, criar os conteúdos dentro dela. E aí, aqui na lateral esquerda, eu tenho todas as funcionalidades que a versão gratuita me traz. Então, seção interna, cabeçalho, imagem, texto, vídeo, botões, divisor, enfim, você consegue, você tem um monte de informações aqui que você pode usar, tá? Tanto para a parte dos elementos, que a gente pode chamar como widget, como eles mesmos chamam aqui, que são os widgets padrões. E aqui a parte global, que é realmente para quem é pro. E aqui no meio é onde a gente começa a criar a nossa página, nossa estrutura de página. As páginas, elas são criadas através de seções e colunas. Então, o que acontece? Aqui, olha só, eu vou selecionar uma estrutura com uma seção. Então, isso daqui é uma section, ou uma seção. E dentro dessa seção, eu posso criar as colunas. Então,
O que são as colunas? São os blocos onde eu vou inserir algum tipo de widget, algum tipo de conteúdo dentro dele. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, olha só, ele me dá a opção de editar a coluna, duplicar a coluna, redefinir o estilo. Eu vou duplicar essa coluna para a gente ver o que vai acontecer. Então, olha só, dupliquei a coluna. Então, dentro de uma seção, eu tenho duas colunas. E agora, dentro da coluna, eu vou colocar o elemento que eu quero utilizar. Então, eu clico no mais, e aí, por exemplo, vou clicar aqui na opção imagem. Eu seguro aqui e arrasto para dentro da minha coluna. Automaticamente, ele vai me trazer aqui um thumb, e desse thumb, a partir dele, aqui na lateral esquerda, eu escolho o que eu quero colocar. Vou colocar uma imagem diferente, porque essa imagem aqui já cansei de usar ela nas aulas. E vou colocar uma outra imagem que eu acabei de baixar lá do Immersite. Então, olha só, vou pegar essa imagem aqui, vou colocar ela aqui. E aí eu já tenho essa imagem. Legal. Na realidade, eu vou fazer algo bem próximo ao que já está lá no site do Immersite. Olha só. Isso aqui é o que eu montei. Provavelmente quando você assinou o Immersite, você assinou nessa página. Então, aqui eu montei com o Visual Composer. Então vamos tentar montar essa mesma estrutura com o Elementor, para a gente ver como vai ficar. Então, primeira coisa, poxa, eu coloquei a imagem aqui. Só que eu tenho que colocar ela aqui. Então, legal. Já coloquei a imagem do lado direito. Agora aqui eu tenho texto. Então vamos pegar um texto. Na realidade eu posso usar um texto. Ele é um cabeçalho, mas eu posso usar ele como texto. E aí, ok. Coloquei o texto aqui. Ok, maravilha. Então, já tenho o texto dentro da minha section. Agora, o que eu preciso fazer aqui dentro é colocar um botão. Então, eu clico aqui e agora eu quero inserir um botão embaixo. Então, seleciono o botão e arrasto para cá. E aí, agora eu vou fazer a configuração do botão. Aqui, eu coloquei como garanta sua vaga. Então, aqui eu vou colocar como garanta sua vaga. Legal. E eu posso definir, olha só, os tipos de botões, informação, sucesso, atenção, enfim, ele já me traz alguns presets aqui. Eu vou deixar como default, o texto está aqui. Aqui eu consigo inserir o link, o alinhamento do botão, olha só que legal. O tamanho do botão, poxa, eu quero um botão, deixar como botão médio. Posso colocar ícone, olha só, ele já me traz algumas opções aqui de bibliotecas de ícones. Então eu vou colocar esse ícone da setinha, por exemplo. Vou inserir. Olha só. O espaço entre o ícone e o botão. Legal. Aqui eu já montei a minha estrutura. E aí eu vou visualizar as alterações. Vamos ver como ficou. Olha só que legal. Tá bem próximo do que a gente tem aqui, ó. Tá bem próximo. E é óbvio, a gente consegue ir editando isso daqui, né? Então a parte do texto, olha só. Eu estou com o texto aqui, ele está como título 1. Vou colocar ele como título 2. O estilo, olha só, alinhamento centralizado, à esquerda, cor de texto, tipografia. Então, todos esses itens a gente consegue ir ajustando aqui. E aí lembra, né? Lembra que eu já falei isso outras vezes, mas os conteúdos são feitos de blocos. Então, no caso aqui eu tenho um bloco mãe, que é o section. Eu tenho um bloco dentro da section, que é o bloco de coluna. E dentro da coluna eu tenho os widgets, que são esses itens aqui. Aqui ele entende isso como widget. E aí se eu quero fazer um outro bloco agora, eu vou clicar aqui, criar um novo bloco, e ele criou uma nova section. E aí se eu quiser pegar
essa outra estrutura aqui. Vamos lá. Salvar essa imagem. E vamos colocar esse título aqui. Mesma coisa, olha só. Eu vou duplicar essa coluna. Aqui eu vou inserir uma imagem. Vou selecionar a imagem. Opa, salvei aqui. A imagem está aqui. E aí, agora eu vou clicar aqui. Vou selecionar o texto. Arrastar para cá. Inserir o meu cabeçalho. Título 2, legal. Olha só. Agora eu vou clicar aqui de novo. Vou inserir um novo texto embaixo. E aí eu vou copiar. Opa. Vou copiar esse outro texto aqui. E vou colar ele aqui. Olha só, já apareceu aqui também. E aqui vamos ver o que aconteceu. Ó, já tem uma estrutura bem próxima do que nós temos aqui no outro. Certo? Ah, Thiago, mas tá meio desalinhado, né? Enfim, tá meio estranho. E aqui começa o ajuste fino da parada. Porque aí, olha só, aqui você tanto pode dar um espaço e ele vai... Olha lá, ele vai abaixar um pouco, ele vai deixar uma linha aqui em cima. Ou você também pode pegar um item aqui, ó, um divisor, aliás, o espaçamento. Olha só, você põe o espaçamento aqui em cima, define o tamanho dele, ó. E ele vai ajustar de acordo com o que você quer. Ah, aqui tem muito texto, ficou uma tripa gigante, eu quero reduzir isso aqui. Olha só que legal isso aqui, ó. Você consegue fazer manual e visualizar como vai ficar. Olha só. Então vamos imaginar que eu quero deixar assim. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, aqui ele está desse jeito. E aí, vamos ver. Olha só, mudou totalmente a estrutura, tá vendo? Então aqui você consegue fazer muita coisa manual. E tem diversos itens, né? Botão, espaçamento, ícone, Google Maps. Então vale a pena você ir testando um por um desses aqui. Ou fazer de acordo com a sua necessidade. Vamos ver esse barra de progresso. Eu nunca usei esse daqui. Olha só que legal. A minha habilidade e o percentual. Construção de sites. Sou bom em construção de sites. Sucesso. Exibir porcentagem. Texto interno. WordPress. Olha lá que legal. E aí opções de estilo também. Dá para mudar a altura. Olha lá que bacana. Enfim. Tá vendo? É muito simples. E é teste. Mexer com o site é teste. É tentativa e erro. Tá? Conforme você vai criando o site, conforme você vai entendendo, e aqui é um ponto muito importante, tá? É o que eu sempre falo, as aulas aqui nesse curso, elas não são só especificamente relacionadas àquele assunto que elas se destinam, tá? Igual aqui, a gente está falando de elemento. Porém, é fundamental para você montar uma página assim, você ter noções de diagramação. Porque olha só, se eu fizer uma página desse jeito aqui, ó, uma parada desse jeito, você acha que vai ficar bonito? Isso aqui não tá bonito. Isso aqui tá feio. Olha só. Na hora que eu for abrir ele aqui. Olha que estranho. Uma imagenzinha toda fora de contexto, ó. Não tá bem diagramada, tá fora, ó. Olha o espaço que tem aqui. A diagramação tá horrível. Enfim, trabalhar com diagramação na hora de construir um site é fundamental. Então, se a gente está pensando em blocos, olha só,
tem que ter respiro nas informações. Por exemplo, aqui no nosso site, do Imersite. Ó, eu tenho respiro de informação, tenho respiro de informação, eu tenho respiro de informação, eu tenho respiro de informação. Aí um segundo bloco, eu já faço uma quebra de... Tá vendo? Ó, como é um outro bloco, o fundo é diferente. Eu tenho um respiro aqui, ó. Então tem um processo de diagramação. Olha só, o alinhamento aqui, ó, ele tá meio que centralizado, tá vendo? Tá um pouquinho mais para baixo. Então tem que ter esse balanço, sabe? Olha só, aqui os blocos também eles têm uma certa divisão. Ó, aqui, ó, tem uma estrutura diferente, tá vendo? Então tudo isso faz parte da diagramação. Se você tá vendo esse tutorial, é porque você comprou esse curso e você navegou nesse site aqui, nessa página desse jeito que ela está. Então, ela te cativou de alguma forma a fazer a compra. Talvez pela simplicidade, talvez pela diagramação, talvez pela informação que foi bem concisa. Então você tem que pensar muito nisso na hora de diagramar o teu site, seja com Elementor ou seja com qualquer outro tipo de ferramenta. Tá? Então, essa é uma aula aí que se estendeu até bastante, mas é uma aula onde eu ensino um pouquinho do Elementor, né? A gente aprofunda um pouquinho aqui nas ferramentas do Elementor. E vamos lá para as próximas aulas.